Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é: o que fazer quando a tomografia de crânio não descarta a disfunção de uma válvula? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a síndrome dos ventrículos congelados. Vamos lá? Bom, então para começar, o que é a síndrome dos ventrículos congelados? A síndrome dos ventrículos congelados é quando você tem um paciente que mesmo quando ele tem uma disfunção na válvula, ou seja, quando a válvula para de funcionar, o ventrículo do paciente não muda de tamanho. Então, por isso a gente fala que eles estão congelados. Isso é muito comum, é mais comum, né? Não é muito comum, isso é raro, na realidade, né? Graças a Deus, mas é mais comum em crianças que colocam válvulas muito pequenas e principalmente válvulas com uma pressão mais baixa. Então, o que acontece? Você, na verdade, vê o ventrículo do paciente que tem lá um determinado tamanho, a válvula para de funcionar, o que a gente esperaria? Que o ventrículo aumentasse, dilatasse, que é o que a gente vê na tomografia quando a válvula para de funcionar. E nesses pacientes isso não acontece. Então, é muito comum esses pacientes terem sintomas, né, de disfunção de válvula, principalmente muita dor de cabeça, náusea, vômito e tudo mais. Eles vão no pronto-socorro, fazem a tomografia e os pacientes são dispensados falando que não tem disfunção de válvula. Embora esses pacientes eles não evoluam tão rápido para casos mais graves como coma e morte, como pacientes que dilatam o ventrículo, ainda assim esses pacientes com esse aumento da pressão intracraniana não tratado podem ter problemas sérios, como perda de visão, né, eles podem ficar cegos, e outros problemas neurológicos, né, decorrentes especialmente da pressão intracraniana, outras lesões neurológicas. Então, é muito importante conhecer isso, saber que isso pode acontecer, porque, como eu disse, embora seja raro, pode acontecer e o neurocirurgião, o paciente, é importante ele saber disso daí. É importante também a gente falar sobre a diferença entre os ventrículos congelados e os ventrículos em fenda. A síndrome do slit ventricle, que são os ventrículos em fenda, que eu vou fazer um vídeo mais para frente, esses ventrículos eles são uma fenda, eles muitas vezes não são nem quase visíveis na tomografia, de tão pequenos que eles são. E muitas vezes eles também não dilatam. Então, assim, o paciente ele pode ter um slit ventricle com ventrículo congelado, como ele pode ter um slit ventricle e ele pode dilatar levemente quando ele tem a disfunção da válvula. Quando os ventrículos estão congelados, ele não vai dilatar, independente do tamanho que ele tem. Por que isso geralmente acontece? A gente acredita que isso tem a ver com uma resposta inflamatória que existe na região ali periventricular, decorrente da hidrocefalia crônica desses pacientes que são valvulados muito cedo, e isso vai causando uma espécie de uma fibrose, uma rigidez ali que impede esses ventrículos de dilatar. Mas sendo bem realista, assim, ainda não existe uma explicação, isso que eu estou falando é uma explicação teórica, ainda não existe uma explicação comprovada de por que esses pacientes desenvolvem esse quadro. E, como eu já disse, os pacientes que estão sob maior risco para isso são os pacientes que são valvulados muito cedo, só que essas crianças vão chegar, obviamente, à idade adulta, se Deus quiser, né? Então, é importante, mesmo no paciente adulto, você saber o histórico de válvula, de quando foi colocada, da pressão que tem e tudo mais. E aí, o que a gente faz nesses casos? É o que eu sempre falo. A clínica ela é soberana à imagem, né? Se existe um paciente lá que está lá no pronto-socorro com um quadro clínico muito sugestivo de disfunção de válvula, mesmo que a tomo não esteja com diferença, se existe essa dúvida, a gente leva esses pacientes para fazer a revisão, ou seja, para cirurgicamente abrir e ver se essa válvula está funcionando ou não. E é importante o neurocirurgião estar preparado, porque se esses ventrículos não são muito grandes, pode existir a necessidade da gente usar aparelhos como neuronavegação, funcionando aí como um guia para a gente poder puncionar esse ventrículo novamente, né? Ou seja, trocar o catéter caso ele seja necessário. Então, é importante a gente estar atento a isso e preocupado com isso, principalmente avaliar o tamanho dos ventrículos do paciente, se vai ser possível a gente funcionar, como eu disse, a mão livre, né, que é sem nenhum aparelho, ou se a gente vai precisar da neuronavegação aí como guia dessa punção. Então, como eu disse, o tratamento para esses casos é a revisão da válvula. Pode ser que o neurocirurgião opte por trocar pela mesma,
ou ele pode trocar por um modelo diferente, por uma pressão diferente ou por um estilo diferente de válvula. E uma coisa interessante para a gente finalizar o vídeo, de chamar a atenção, é que se você já teve um quadro, né, você ou seu filho, já teve um quadro como esse, você já sabe de antemão que o ventrículo dele não dilata, é importante você ter um relatório do médico que acompanha seu filho, para você apresentar esse relatório caso você precise ir num pronto-socorro e esse médico não esteja comunicável, para que o neurocirurgião que atenda essa criança ou esse adulto já saiba que esse é o padrão dele. O padrão dele é a válvula parar de funcionar e o ventrículo não dilatar. Então isso vai facilitar muito, né, no tratamento, na indicação de cirurgia e na avaliação do colega aí que for ver o caso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não deixem de acompanhar aqui os próximos vídeos. Curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem as atualizações. Até a próxima!